aqui agora com o Dr. Carlos Henrique Buteris, que vai falar para a gente em que pé que está a ação que nós movemos na Justiça contra o prefeito Sérgio Borel pela não prestação de contas dos anos 2020, 2021 e 2022. Um prazer estar com o senhor aqui, doutor. Prazer é meu, João. Em primeiro lugar, eu agradeço a oportunidade de falar à sua audiência qualificada. E a situação em que está o processo é uma situação que para a sociedade meio-ambientense não é tão boa, né? Lamentavelmente, mas vamos tentar detalhá-la o máximo possível. O juiz desta comarca, o Dr. Walter, acolheu o nosso pedido de exibição incidental, de maneira que a prefeitura de Manhumirim, na pessoa do prefeito Sérgio Borel, deveria apresentar as contas anuais nos autos relativamente aos anos de 2020, 2021 e 2022. Isso tudo no prazo de contestação, cujo final se deu no dia 17 de julho deste mês. Eles contestaram no último dia e não trouxeram as prestações de contas. E não só isso, pior, eles foram além. As alegações que constam no bojo mesmo da contestação não estão confirmadas, por assim dizer, pelos documentos anexados. Em outras palavras, os documentos que eles carrearam aos autos a fim de corroborar as alegações que constam do corpo da contestação, em vez de confirmá-las, a desmentem. E aí, agora aqui a gente pode aproveitar o seu espaço qualificado para demonstrar para a população de Manhumirim. Além de não prestar conta, eles entraram em contradição na própria contestação que eles fizeram. Na própria contestação, em outras palavras, eles não prestaram as contas anuais e ainda ofereceram uma contestação que não se sustenta em si mesmo. Por exemplo, aqui na página 6 da contestação, eles afirmam categoricamente: assim é que o município já apresentou as contas de 2020, demonstrando a regularidade do período pretérito, já apresentou as contas de 2021, estando em fase de conclusão as contas do ano de 2022. Isso eles afirmam perante o Poder Judiciário. Quando nós vamos para os documentos, essa petição que eles carregaram aos autos, eles enviaram para o Tribunal de Contas do Estado no dia 6 de março do corrente ano. Olha o que diz aqui, logo no segundo parágrafo da parte dos fatos. Em razão disso, a Prefeitura Municipal está efetuando o envio das remessas dos módulos acompanhamento mensal, balancete, legislação de caráter financeiro, DECASP e outros que se fazem necessários, notadamente para a regularização de suas prestações de contas anuais referentes aos exercícios de 2020, 2021 e 2022. Quer dizer, eles afirmaram lá em cima que já haviam prestado contas. Aí, nesse parágrafo, eles mesmos confessam que não enviaram as prestações de contas. Exatamente, você usou o vocábulo correto. Eles confessaram que, de fato, a nossa pretensão tem razão no juízo. E a confissão, para toda a sua audiência aí que não é obrigada a estudar direito, é um meio de prova. Portanto, eles já provaram, antes da audiência de instrução e julgamento, que a gente tem razão na nossa pretensão. Agora, doutor, algumas pessoas não sabem da gravidade de um município não prestar conta. Até se você tem um comércio e que o prefeito, tem muita gente que acha que secretário, prefeito, vice-prefeito e servidor público é autoridade. Não é autoridade não, eles são nossos empregados, nós que pagamos o salário deles. Então, se você tem um funcionário seu que administra, vamos colocar aqui um mercadinho de fruta, e no final do dia não presta contas, você acha que isso é certo? A gente gostaria que o Dr. Carlos explicasse para a gente qual o prejuízo para o município e também juridicamente, o que significa um gestor, um prefeito não prestar contas para o Tribunal de Contas, para a Câmara, durante 2 anos e meio? João, as consequências são absolutamente graves para a população de Manhumirim. Em primeiro lugar, a não prestação de contas é negar publicidade a atos oficiais de governo, que configura ato de improbidade administrativa. Essa é a primeira questão que é absolutamente grave. Sobretudo, pode até vedar o envio de emendas parlamentares, convênios, termos de ajuste, etc. Ter o FPM bloqueado. Isso, não vamos entrar muito no juridiquês, mas a população em geral tem dimensão dessa questão. Em segundo lugar, tem a questão propriamente penal. Não prestar contas também, conforme está aqui no Decreto-Lei 201, que eu separei até para ler aqui, é um crime
tipificado no Decreto-Lei 201, que regula os crimes cometidos eventualmente por prefeitos ou vereadores. No artigo 1º, no inciso 7º, praticar contra expressa disposição de lei ato de sua competência ou omitir-se na sua prática. Aqui houve uma omissão explícita, porque ele não prestou as contas dos anos de 2020, 2021 e 2022. E no inciso 10º, proceder de modo incompatível com a dignidade e o decoro do cargo. Isso dispensa comentários, né? Um administrador que não presta contas à população é um administrador absolutamente indecoroso. Um administrador que não presta contas à população é um administrador absolutamente indecoroso. Quer dizer então, doutor, que a falta de prestação de contas, o portal Transparência não ativo, qual a seriedade que implica isso aí para o prefeito municipal? João, as consequências jurídicas são absolutamente graves. Em primeiro lugar, incorre ele em crime em ilícito civil, por assim dizer, de improbidade administrativa, porque nega publicidade a atos de governo que são atos oficiais. Em segundo lugar, incorre ele num crime regulado no Decreto-Lei 201, também pela mesma razão, negar publicidade aos atos oficiais e não prestar contas no devido tempo. Em terceiro lugar, pela mesma razão, ele teria que ser submetido ao processo de impeachment perante a Câmara Municipal. Porque não só... Quer dizer que está... Desculpa interromper, senhor. Quer dizer que está havendo também uma omissão da Câmara. Omissão absoluta da Câmara, omissão absoluta. Porque não só pela terceira vez consecutiva ele não presta as contas devidas à Câmara Municipal e a Câmara também se omite nesse particular, como no inciso 10 lá do artigo 4º do Decreto-Lei 201 diz que é atentar contra o decoro do cargo. Ora, se você é um prefeito municipal e tem como dever primordial prestar contas aos munícipes, à população em geral, e você não as presta, tem que haver uma instituição que fiscalize essa violação à lei. E essa instituição, por excelência, é a Câmara Municipal, e está sendo absolutamente faltosa. Inclusive, nós temos aí a fala da vereadora Juliana Ananias, do PDT, que cobrou a prestação de contas da Câmara. Vamos ver a fala da vereadora Juliana. Agora eu deixo uma reflexão para nós, para os meus claros e nobres amigos vereadores, a respeito aqui do nosso trabalho. Nós estamos, Câmara, enfrentando um atraso no envio das prestações de contas dos anos de 21, 22 para o TCE, para o Tribunal de Contas do Estado de Minas. Nós estamos, requerimento respondido no mês passado, com centenas de pessoas nas filas de exames e de consultas, incluindo crianças e idosos. As nossas estradas rurais pediram socorro no início do ano, durante um grande período. Então a gente tem que fazer a reflexão que eu deixo para vocês. O que a Câmara, o que nós vereadores, que nós vamos fazer para ajudar a nossa cidade? O que nós esperamos, o que nós vamos querer para a nossa cidade? A nossa população precisa da nossa atenção. A nossa população espera a nossa atenção. E a nossa tarefa, fiscalizar, legislar, principalmente com transparência, para trazer uma cidade melhor para todos. A função da Câmara é essa, é legislar e fiscalizar o Executivo. João, segundo o próprio site da Câmara Municipal, a Lei Orçamentária Anual do ano de 2021, salvo o melhor juízo, ela orçava para o município de Moimirim 57 milhões e abriu uma margem de suplementação para o prefeito municipal em torno de 30%, o que, fazendo uma conta rasa, daria entre 74 e 75 milhões. Isso por ano. Isso sem contar as emendas parlamentares de deputados estaduais, deputados federais, senadores, convênios, termos de ajuste, consórcios, etc., que são outras verbas de cunho público. Então, no mínimo aí, essa verba gira em torno de 90 milhões, para ficar assim um número bem razoável. Esses recursos públicos vultosos,
não transparentes em 3 anos, 9 vezes 3, 27, são 270 milhões de reais, sobre os quais a Câmara Municipal, o Ministério Público, o Tribunal de Contas do Estado, ninguém até agora ninguém sabe a destinação precisa. Alguém tem que saber para onde está indo esse dinheiro, João. Se a Câmara Municipal não quer saber e o Ministério Público até agora, nesse momento, aqui vai uma crítica direta para os promotores dessa comarca, porque a atribuição funcional deles não está só em Mãe-Mirim, está também nas cidades adjacentes. Se dentro de Mãe-Mirim eles não estão sabendo o que está acontecendo, por que razão? Inclusive o prefeito agora, Sérgio Borel, foi vereador durante 8 anos, ele deve saber da seriedade disso. Ele entrou com denúncia contra os prefeitos passados, sabendo da seriedade de mexer com dinheiro público, de ser um gestor do município. Inclusive ele falava, como quando vereador, da seriedade, da transparência. Olha aí. Transparência, honestidade. E outra coisa também, isso aí tudo passa na mão do gestor, não é, doutor? Exatamente, porque o chefe do executivo é o ordenador de despesa. Ele, por excelência, tem que saber a destinação da verba, ele que assina as notas de empenho, as notas de liquidação, os documentos comprobatórios dos pagamentos eventualmente realizados pela administração. Entendeu? Isso é questão, é de uma má gestão, porque nós sabemos que o gestor, tudo tem que passar na mão dele. Tudo. Está sentado no gabinete igual um pavão lá. E nesse particular, João, eu enalteço sobremaneira a sua iniciativa, enquanto cidadão, de ter ajuizado essa ação popular. Até agora a gente tem conseguido um êxito excepcional, e você pode ter certeza, enquanto houver irregularidades e violações e, sobretudo, menosprezo à causa pública, a gente vai lutar até conseguir saber qual é a destinação desse dinheiro, onde esses 270 milhões estão sendo gastos. Porque ninguém vê infraestrutura, ninguém vê aportes vultosos em saúde, ninguém vê melhorias na educação, cultura e eventos, que é a área na qual você é especialista, ninguém vê melhor alguma, pelo contrário, só uma deterioração progressiva à medida que os anos se passam, de modo que fica essa pergunta no ar. Por que os promotores não têm tanto interesse, a Câmara Municipal tampouco? O TCE já deu mostras de que está investigando. Ultimamente veio uma intimação para eles e estamos de olho nisso aí. Agora, mais uma vez, João, eu enalteço a sua iniciativa, porque poucos são aqueles que têm coragem de lutar contra esse estado de coisas. E a gente que gosta de Mãe-Mirim, a gente que tem essa paixão e esse amor pela causa pública, eu quero deixar bem claro para vocês, eu não estou nem aí para crítica de puxa-saco e de pessoas que se vendem por causa de meia dúzia de centavos do executivo. Não me interessa a opinião de quem vive debaixo do balaio do executivo catando as migalhas que caem da mesa do prefeito. Eu penso no Mãe-Mirim, sabe por quê? Enquanto a prefeitura não presta contas, a gente vê aí pessoas que marcando exame com 10 meses, 8 meses para frente. Diz que eles vão guardar dinheiro para começar agora, em novembro, dezembro, fazer obra eleitoreira. O povo não estava bobo mais não. Por que nesses 2 anos e meio não desembolou isso aí? Vamos tratar a coisa pública com seriedade, porque é isso que o povo quer. E não tem ninguém bobo mais não. Isso tornado, com todo respeito, não quero demonstrar nenhum desprezo à cidade, longe de mim fazê-lo, mas tem se tornado quase uma chacota na região, porque é uma cidade que, ano após ano, ela só saiu recentemente um dado demográfico em que Mãe-Mirim é a única cidade que perde munícipes a cada ano. Então isso já é sintomático de que... Dados do censo. Exatamente, isso já é sintomático de que a cidade só, em vez de progredir no tempo, só está regredindo em termos de empregabilidade, em termos de comércio, cultura, eventos, etc. Então, essas seriam as minhas mensagens, e no que você puder contar comigo aí, porque a causa é nobre, nobilíssima, e tenha certeza que o resultado já conseguimos agora no início da demanda, e no mérito certamente obteremos o êxito. Agora,
o que o Ministério Público e a Câmara Municipal farão com isso, até politicamente, pode ter desdobramentos muito ruins para o município. Pode haver um bloqueio em razão da irregularidade dessas contas. E são várias. O fundo de participação do município pode ser... Aí compromete até a folha de pagamento. Não, a folha de pagamento, a saúde... Fornecedores, saúde. Saúde, educação, etc. A situação é muito séria, João, muito séria. Então, mais uma vez, eu enalteço a sua... Não só a sua coragem de ajuizar uma ação contra esse sistema que está aí muito poderoso, você sozinho tem coragem de enfrentar esse sistema, e pode ter certeza que a verdade ao final vai vencer. O que a gente não quer e não espera jamais é que o povo sofra em razão da incompetência de meia dúzia. Nós agradecemos aí a participação aqui na TV Jornal Boca do Povo, do Dr. Carlos Henrique Buteris, e agradecemos a você também que está compartilhando nossos vídeos, que está aí curtindo e dando muitas visualizações para todas as nossas publicações. Nós fazemos isso por Mãe Mirim, porque enquanto a gente for cidadão, que a gente for aquela pessoa que luta pela cidade, que não se vende por causa de meia dúzia de reais que aumentou no salário, para esconder e fazer o silêncio por causa de nepotismo, de parentes, empregos para apadrinhados, a gente vai ser cidadão que ama essa terra. Porque prefeito passa, vereador passa e o município continua. E é triste a gente ver Mãe Mirim do jeito que está. Muito obrigado, doutor, pela confiança e por esse esclarecimento aos nossos internautas e seguidores. João, eu que agradeço pela oportunidade, é uma honra muito grande poder esclarecer um pouco a você, e conte sempre comigo, disponha, estamos juntos nessa caminhada aí. Abraço a todos. Um abraço a todos e continue ligado na TV Jornal Boca do Povo. Tá na boca do povo.